E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Hoje é dia de clássico, Botafogo e Fluminense, hein? Rapaz, será que tem obrigação de vencer hoje? Ih, quero ver, hein? Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto pra gente trocar uma ideia sobre o Botafogo, vamos lá ver. Ih, tá bem legal. Fim de semana com muito Brasileirão, amanhã tem Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo, a partir de 3h10 a transmissão, tá? Horário mais cedo, vai rolar até show do Belo na parada. Mas eu começo com o clássico de hoje, tem Botafogo e Fluminense, 9 da noite no Sport TV, o jogo vai ser no Newton e é pra lá que eu vou, cadê? Pedro Neville está aqui, trazendo as informações das duas equipes. Primeiro, Botafogo, Pedrão, tudo bem? Tudo bem, Escobar? Como é que você tá? Boa tarde, amigo. Boa tarde para você que está nos acompanhando no Globo Esporte. Botafogo vem num momento totalmente diferente do Fluminense, né? Um clássico com equipes com momentos totalmente diferentes, especialmente para o treinador do Botafogo, Renato Paiva, que tem sido bastante criticado pelo torcedor. Essa pressão aumentou depois da derrota na quarta-feira pela Libertadores. Então, o Botafogo, que ficou numa situação complicada ali, viu o torcedor aumentar a pressão, inclusive para cima do John Textor. Algum torcedor vazou o telefone dele entre torcedores do Botafogo, muitas mensagens para o celular do John Textor, dono da SAF do clube, que teve que trocar de número. Então é nesse cenário que o Botafogo enfrenta hoje o Fluminense. O Botafogo que deve ter o retorno do Jair. O Jair, que vinha com dores no tornozelo direito, ele deve voltar ao time e assim deve estar a escalação para o jogo de logo mais contra o Fluminense. John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Arthur, Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. Time do Renato Paiva que por enquanto tem 33% de aproveitamento desde que chegou com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Escobar. O Botafogo precisa se recuperar e o Flusão embaladão, né? Embaladão, desde que chegou o Renato Gaúcho. O Fluminense está invicto, vem com 4 vitórias e 2 empates nessa nova passagem de Renato Gaúcho, a 7ª dele pelo Fluminense, e durante a semana ele aproveitou para treinar os titulares. Os titulares ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para o Chile, apenas os reservas, e lá o Fluminense conseguiu um empate importante para se manter na primeira colocação do Grupo F da Sul-Americana, 1-1 com a União Espanhola. Então o grupo ficou, e a única dúvida no time deve ser a presença ou não do Hércules. Ele tem uma suspeita de conjuntivite, se não participar do jogo de hoje, entra o Nonato. Vamos então à escalação do Fluminense, Escobar. Temos aí na tela time com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René, Martinelli, Hércules ou Nonato, Ganso, Canóbio, Arias e Cano. Expectativa então para um bom jogo aqui no estádio Newton Santos. A bola rola às 9 da noite, como você falou, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vai ter transmissão do Sport TV e do Premier, viu, Escobar? Beleza, um clássico muito esperado, como você disse, o Botafogo tem que se recuperar. O Fluminense não vence, o Botafogo perdeu os últimos 7 clássicos, então todo mundo muito motivado para esse grande clássico Botafogo e Fluminense. Lembrando mais uma vez, 9 da noite ao vivo no Sport TV. Tem clássico vovô lá no Engenhão, Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense se enfrentam no estádio Newton Santos, vivendo momentos distintos. Enquanto o tricolor das Laranjeiras está invicto sob comando de Renato Gaúcho, o Glorioso vem de 4 jogos sem nenhuma vitória. As duas equipes atuaram no meio da última semana. O Flu visitou a União Espanhola no Chile pela Copa Sul-Americana e saiu com um ponto mesmo com uma equipe totalmente reserva. Já o Botafogo, com os titulares, foi derrotado pelo Estudiantes na Argentina pela Libertadores da América. Eu sou o treinador, sou responsável, mas de facto está uma fase muito estranha naquilo que está a acontecer, porque as nossas oportunidades que são claras não entram e as dos adversários que às vezes nem claras são acabam por entrar e penalizam-nos bastante. Apesar do mau momento, o retrospecto do Botafogo diante do Fluminense nos últimos jogos é muito positivo. São 7 vitórias consecutivas do Glorioso e quase 3 anos sem saber o que é perder para o rival. A situação atual do time, no entanto, contrasta com os números. Entre os 20 times da Série A na temporada atual, o Glorioso é a equipe com o pior aproveitamento. Em 22 jogos até aqui, foram 6 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. O mesmo número de revés de todo o ano passado. Para o jogo desta noite, o pressionado Renato Paiva deve manter a base da equipe do meio de semana. Na zaga, Danilo Barbosa deve permanecer entre os titulares. Outra possível mudança
é a entrada de Matheus Martins na vaga de Patrick de Paula. Ese equipo ya no existe, cambiaron muchos jugadores y ese equipo ya no existe. Entonces cosas cambian y en los cambios siempre hay momentos de adecuación y estamos en esos momentos de adecuación, acoplar los jugadores nuevos que han llegado e intentar hacer que el equipo juegue. Do lado tricolor, como os titulares e o técnico Renato Gaúcho permaneceram no Rio de Janeiro, a tendência é que o time seja o mesmo que encarou o Vitória no último fim de semana. Bora lá então fazer contato com o nosso comentarista agora no Rio de Janeiro. Aqui no Beck é assim, gente, pra te manter sempre bem informado, aquela resenha boa. Chegou ele, Fernandão. Boa tarde, Fernandão. Ó, Botafogo e Fluminense, é um Renato pra cada lado, é um técnico, o Renato Paiva do lado, o Renato Portaluppi do outro. Agora, momentos completamente diferentes, né? Um lá no G4, terceiro colocado o Fluminense, que embalou. Queria que você falasse um pouquinho dessa fase do Portaluppi. Parece que tá tudo muito bem, vai manter a mesma base, agora é só repetir o elenco e... Você acredita numa vitória para cima do Botafogo? Boa tarde, Calinca, todo mundo aqui no Bom Esporte Clube. Eu acredito que o Fluminense chega mais preparado, principalmente psicologicamente, contra o Botafogo, que até o botafoguense mais pessimista não acreditaria que o Botafogo chegaria no primeiro clássico contra o Fluminense no Brasileiro, vivendo o momento que vive hoje. O Fluminense, pelo contrário, vive uma fase em que de 7 venceu 5, empatou 2 jogos, um time que tem conseguido ter uma consistência não só ofensiva como defensiva também, e às vezes até sem o próprio Thiago Silva. Só que o Botafogo, dentro das suas características que perdeu do ano passado, perdeu a identidade, que era um time com muita identidade ofensiva, e hoje o Botafogo tem muita dificuldade de construir o seu jogo, muita dificuldade de encontrar os espaços, como fazia no ano passado. É impossível não fazer essa comparação. O Renato vem tentando mexer no time, ele tem mexido muito nas laterais, tem mexido muito na meia, no ataque pelo lado esquerdo, só que não tem conseguido ter frutos. Isso também vem muito do pouco tempo de trabalho. Apesar do Renato ter chegado depois, Renato Gaúcho chegado depois do Paiva, o time já estava pronto, já estava meio que organizado, já vinha meio com uma característica própria, como no Menezes. O Renato Gaúcho só colocou o seu tempero, que a gente conhece muito bem, e sabemos que dentro do vestiário, na relação ser humano, o Renato é muito bom, já trabalhei com ele, sei que ele faz isso muito bem. Já no Botafogo, o Renato Paiva precisa de mais tempo, de mais organização defensiva, de mais poder ofensivo para poder fazer esse Botafogo, um Botafogo no mínimo parecido com o do ano passado. Boa, Fernandão, obrigada. Quer deixar o palpite, placar? Olha, tu vai me pegar aqui no Rio de Janeiro, mas eu vou falar. Eu acho que o Fluminense vence 1-0. Boa. Daqui a pouco o Fernandão volta, tem mais times. Bom, família zoeira, vamos lá, né? Hoje tem clássico aí no estádio Newton Santos, o Botafogo completamente desanimado para esse jogo, o Fluminense completamente animado, não sei quantos jogos sem perder, mas é isso. O clássico, tudo pode acontecer. O Botafogo tem que se impor dentro de casa. Pelo menos dentro de casa, o Botafogo tem conseguido vencer ou empatar, não vem perdendo dentro de casa. O problema do Botafogo realmente tem sido fora de casa, né? Aí sim, por isso que esse aproveitamento de 33% do Renato Paiva. Então o Botafogo hoje, diante de sua torcida, não acho que o estádio vai estar cheio. O Botafogo, né, não vem jogando bem, então a torcida já começa a desmotivar, a desanimar. Vamos torcer aí para que dê tudo certo. Eu quero mandar um abraço aqui rapidinho também pro Bruno Silva, tá? Rapaz, eu perdi aqui o negócio aqui, ele não é daqui do Rio de Janeiro não, ele é de outro lugar aqui, ó. Vou ver aqui rapidinho para vocês. Eu acho que é do... Não é Maranhão também não. Calma aí, Zoeira. Pô, Zoeira, perdeu o negócio, Zoeira. Tá na sua mão, rapaz. Não, rapidinho, gente, rapidinho. Eu vou editar, ó. Eu vou cortar e vou voltar. Vou dar o nome do cara. Voltei, é lá de Rondônia. Então, Bruno Silva, lá de Rondônia. Obrigado pela audiência que tá sempre assistindo aqui o canal da Zoeira para ficar por dentro das informações do nosso Botafogo. Cara, eu fico me perguntando assim, será que o Jefinho tem ido tão ruim assim nos treinos? Porque, cara, não é possível. O Jefinho teve pouquíssimas oportunidades, ficou machucado, depois pegou uma bactéria, depois não sei o que, sumiu do Botafogo, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente comemorou tanto a volta dele pro Botafogo que não teve volta. Desde quando ele voltou pro Botafogo, ele não voltou, ele não jogou. Então assim, será que ele é pior do que o Arthur? Né? Será que ele é pior do que o Matheus Martins? Pior do que o Arthur eu acho difícil, porque o Arthur até esse momento... Assim, o Arthur ele vem jogando bem, ele joga bem uma partida, joga ruim outra partida, joga bem uma partida. Mas o cara não faz gol. O cara tá ali pra fazer gols ou dar uma assistência, o cara não consegue fazer. No último jogo teve 2 oportunidades, jogou as 2 pra fora. Talvez, quando ele marcar o seu primeiro gol, ele desencante. Né? Isso que a gente espera. Quem sabe hoje? Hoje podia ter a lei do ex, né? Não podia ter a lei do ex, Matheus Martins, ex-jogador do Fluminense. Podia ter marcar um golzinho hoje. Rapaz, enfim, Botafogo precisa vencer no Campeonato Brasileiro. Vem muito ruim.
O Botafogo já chegou a 13 derrotas em 2025, igualando o que o Botafogo perdeu no ano todo de 2024, que foram 13 esse ano também. Então, assim, tá muito ruim, tem que melhorar, tem que evoluir, temos que ver um time mais compacto, que troca mais a bola, que toque mais, né? Que faz um joguinho mais assim, ó, antes de dar chutão pra frente, ver se realmente tem um companheiro lá sozinho, se não toca a bola, né? Finalize o gol, faça gols. O Botafogo tá muito ruim, vai chegar pressionado, a torcida vai pressionar hoje no estádio. Vamos torcer, né, para que o time saiba se comportar dentro de campo. E o Renato Paiva é aquilo, né? Botou a garantia, né, que o João Texto deu para ele embaixo do braço e tá aqui, ó. Que se foda, se perder, eu tô garantido. Meu trabalho, pelo menos até meio do ano, tá garantido. Então isso é um problema. Você garantir demais um técnico que não tá indo bem, o cara pode se acomodar. Eu espero que ele não seja assim. Que ele não queira ser assim. Não, eu não vou me acomodar, não. Eu sei que eu tô garantido aqui. O João Texto já me garantiu que não vai me mandar embora. Mas eu tenho que evoluir para não ter essa pressão da torcida. Porque quanto mais a torcida pressionar, uma hora o João Texto vai ter que ceder. Bom, eu sinceramente espero que o Botafogo faça um bom jogo e que não perca. Eu não estou nem pensando só na vitória, eu quero que não perca esse jogo, tá? Então, a gente manter 9 jogos de invencibilidade contra o Fluminense. O Botafogo tem 7 vitórias consecutivas e um empate. Então foi um empate primeiro e depois 7 vitórias consecutivas. Então eu quero manter isso aí porque a torcida do Fluminense é bem chata e merece se fuder mesmo. Mas assim, eu espero manter. A vitória, o Fluminense que eu falei, um Fluminense que descansou durante a semana, foi com o time reserva aí, totalmente, praticamente reserva, sem o técnico para o jogo da Sul-Americana. Então vem descansado para esse jogo do Botafogo, que vem muito pressionado. E se você quiser assistir a esse jogo de uma forma gratuita, pelo menos de 1 hora de teste grátis, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entra no link, vai te levar diretamente para o WhatsApp, lá você faça seu teste grátis. Se você quiser fazer um teste grátis agora para ver como é que funciona, você faz. Ou então na hora do jogo, você tem 1 hora para testar. Tá? São milhares de canais abertos e fechados para você não perder nada sobre o seu time do coração. E lá também tem um preço acessível que cabe no seu bolso. Funciona no seu tablet, computador, seu smartphone, sua Smart TV. Não perca tempo e entre no link fixado no primeiro comentário. Eu vou ficando por aqui, deixo o palpite de vocês nos comentários de quanto vai ser esse jogo de hoje. E vai, seja sincero, hein? Não vai sem clubismo, seja sincero. O Botafogo vive um momento ruim, mas clássico tudo pode acontecer e nada como vencer um clássico para dar uma animada no time, botar um fogo nesse time que tá sem fogo nenhum. O Botafogo tá com fogo completamente apagado, tá? Deixa nos comentários que eu faço questão de ler todos e deixar um coraçãozinho para vocês. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero voltar aqui mais tarde mostrando a vitória do Botafogo. Chegar a 8 pontos. Vai ser bom, vai ser bom. Dá. Só querer. Fui!